Estamos de volta. É isso aí, na execução do melhor. Essa é a lição que nós vamos comentar um pouquinho com vocês hoje. Uma coisa que me chama muito a atenção é que quando Jesus selecionou os seus apóstolos, nenhum deles tinha qualificação específica. Eles não eram assim graduados, coaching, não era nada disso. Cada um tinha um jeito de ser. Alguns eram bem grosseiros, bem difíceis. Bom, todo mundo sabe da história do Judas também, não é? Que tinha ali um pezinho na terra, outro pezinho no céu. Tínhamos o Pedro, que era tão enérgico, tão bravo, tão nervoso, irascível, não é? Aí nós temos a figura do Mateus, que era combatido por todo mundo não gostava dele porque ele colhia impostos. Enfim, Jesus foi se encontrando com cada um deles, e cada um deles, nenhum deles tinha uma qualificação específica para realizar o trabalho junto com Jesus. Se a gente olha de fora, olha de cima, a gente percebe isso, não é? Mas o interessante é que Jesus sabia que cada um poderia executar o melhor que fosse de cada um. Olha só que coisa interessante. Não acontece nas nossas empresas, porque quando a gente vai fazer um teste de trabalho, não é? Aí tem que escrever lá um monte de coisa, mostrar o que a gente já fez, o que a gente gostaria de fazer, quais são as nossas pretensões. A tarefa é uma tarefa bastante difícil. Não é à toa que nós temos tanta gente precisando trabalhar e tanta gente precisando de alguém para trabalhar. Mas parece que falta assim, uma certa sintonia, já repararam isso? Porque aquele que precisa de alguém para trabalhar, precisa de uma pessoa numa determinada condição. E aquele que quer trabalhar, a maioria das vezes, não atende essas condições. Então fica assim, um de um lado e o outro do outro. Mas Jesus ia passando e ia convocando pescadores, coletor de impostos, não é? Lá o negociante Judas, ia conversando com cada um deles e olhava no olho, olha só. Mas o que é muito legal nisso é que, na verdade... Bom, a gente nem pode falar nada de Jesus porque a gente não tem condição para isso, mas ele conhecia cada um de nós, não é? Sabia o que cada um de nós era capaz. E aí nós tivemos os apóstolos, a maioria deles venceu, a maioria deles trabalhou intensamente com o Cristo, depois do Cristo. Já visto até o próprio Paulo, não é? Veja, o Paulo perseguia os cristãos, fazia, acontecia, não aceitava de jeito nenhum Cristo. Mas o Paulo era o vaso escolhido, ou seja, ele já tinha que realizar isso. Porque Jesus tem que ir pessoalmente falar para ele, Saulo, por que você está me perseguindo tanto desse jeito, Saulo? Porque Jesus sabia que ele poderia dar o melhor. Então, no dia a dia, nós vamos encontrar pessoas difíceis. Pessoas que muitas vezes têm ideias diferentes, que a gente tem assim, aquela dificuldade, às vezes, para manter até um certo equilíbrio com essas pessoas no trabalho, na família, em casa, na vizinhança, na rua, na via pública, em qualquer lugar. Mas a sugestão do Evangelho é justamente aquela que nós possamos ter aquele olhar de Jesus e entender que a pessoa está fazendo o melhor dela. Então, assim, se ela tem aquela vontade de ficar milionária ou bilionária, porque parece que hoje os objetivos maiores são esses, não tem problema, a gente tem que entender que é o que ela está pretendendo, o que ela está querendo, não é? Não temos que buscar uma crítica ou algum comentário ácido. A pessoa só gosta de pegar uma mochila e pôr nas costas, aí sair aí pelo mundão, não é? Tantas coisas para se fazer aqui, tantas responsabilidades. A gente tem que perceber e entender que de repente aquilo que a pessoa está buscando é o melhor para ela, é o melhor dela, é o que a melhor ela pode oferecer. Então, é uma sugestão de compreensão de uns com os outros, é uma sugestão de que nós precisamos aprender a nos entender e cada um respeitar o seu lugar. Já ouviram falar que todo mundo tem um lugar ao sol? Todo mundo tem, não é? O grande problema é que às vezes a gente quer tomar o sol que é do outro. Esse é um problema, né? Na praia acontece muito isso. Uma vez eu me lembro que faz muito tempo, acho que uns 600 meses atrás, que eu fui convidado para ir num lugar chamado Guarujá. Meu Deus do céu, eu nunca podia imaginar que eu ia fazer essa viagem internacional na minha vida. Eu cheguei lá, achei estranho, porque nas praias tinha uns quadradinhos assim, cheio de cadeira. E cada prédio tinha aquele monte de cadeira na frente de cada prédio. Você não podia sentar na frente do prédio lá, porque aquilo lá era reservado
para aquelas pessoas. Então eu cheguei à conclusão disso que eu acabei de falar para vocês. Eu não podia tomar o sol que não era meu, não era o sol dos outros, o pessoal que morava naquele prédio, né? Não é assim? Mas não é nesse sentido que a gente quer tomar o sol do outro. Muitas vezes a gente quer estar no lugar dele, passar na frente dele, fazer coisas contra ele. E na maioria das vezes a gente depois se arrepende. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. A gente vai, pensa assim, pra que eu fui arrumar isso? Por que eu fui fazer isso? Não é? E em empresa acontece muito isso. A gente tem aquela acepção, aquela vontade de crescer, se desenvolver, e vai, e faz, e acontece, e dá meia volta, e dá a volta inteira, e dá ré, vai para frente, vai para trás. Aí você consegue o cargo, mas quando você chega naquele cargo, você fala, meu Deus do céu, tinha uma vidinha tão boa, chegava às 8 da manhã, 5 da tarde, já estava na frente do relógio de ponto. Agora não tem mais hora, porque suprimiram isso, agora não tem mais esse negócio de hora extra, nem banco de hora, não tem mais nada, você tem que realizar o trabalho. Só que eles te dão tanto trabalho, que 8 horas não dá mais. Tem que trabalhar 12, 14, 16, 18, 20, sei lá, fim de semana, domingo, feriado, tudo quanto é dia, porque não dá mais tempo, não tem jeito, e aí você tem que entregar o trabalho. E aí você pensa, como era bom, eu podia entrar às 8 horas da manhã, tinha um salário diferente, compreendamos tudo, mas parece que a gente tinha a cabeça assim mais no lugar, estava mais dentro do eixo, né? Fazia as coisas, marcava os compromissos, na festa de aniversário do sobrinho, tinha tempo de comprar o presente, né? Vai na confraternização, faz uma torta para levar, assim, né? Agora o que a gente faz? Na padaria, manda chamar, chama no iFood, não sei o que, o presente eu não sei o que eu vou dar, esquece. Meu Deus do céu, dureza, né? Então isso é tomar um lugar só o outro, mas a gente só percebe isso depois. Mas vamos voltar para trás, vamos voltar lá para Jesus. Que coisa fantástica é isso, você entender que você não precisa de qualificação nenhuma para servir o Cristo, não precisa de nada, não precisa ser gerente, administrador, encarregado, você pode ser qualquer pessoa. Trabalhar em casa, cuidar dos afazeres domésticos, ou não, estar aí na maior engrenagem do mundo, dentro das políticas geopolíticas do mundo, pode ser qualquer um, olha só, qualquer um pode servir ao Cristo em qualquer lugar. Mas aí vamos para algumas qualificações. Por exemplo, aquele que é o funcionário do Cristo, ou soldado, bom, cuidado com essa palavra, mas o trabalhador do Cristo, hoje soldado está perigoso falar, né? O trabalhador do Cristo, na verdade, ele tem que entender que ele tem que estar sempre pronto para realizar o trabalho, obviamente, não é? Então aí ele já começa a tomar alguns cuidados. Por exemplo, se ele tinha uma motocicleta, ele pensa assim, essa motocicleta pode me tirar de combate a qualquer momento. Por quê? Uma mínima queda eu tenho que ficar 6 meses me recuperando, vou sair de combate, não posso fazer isso. Aí ele pensa assim, meu Deus do céu, e se vir uma doença? Aí ele começa a cuidar um pouco mais da saúde. E se vir um trabalho que eu preciso pegar peso, ele começa a se preparar para isso. Olha, o trabalhador do Cristo é assim. Ele começa a perceber que ele tem que estar pronto para qualquer tarefa, olha só. E se eu tiver que acompanhar alguém no hospital, ou se eu tiver que ir buscar alguém em algum lugar, nossa, nós temos que estar pronto, não é? E o carrinho tem gasolina? O trabalhador do Cristo não pode estar com o carro sem gasolina, porque não podemos dar essa desculpa para o vizinho, né? Que vai lá pedir uma gentileza de levarmos alguém ao hospital, ou fazermos alguma coisa de última hora. E a gente não pode falar, desculpe, mas acabou a gasolina, estou sem gasolina. A gente não pode ter essa desculpa. O trabalhador do Cristo não pode. O trabalhador do Cristo tem que andar com a blusa direitinho, porque se ele ficar com dor na garganta... Mas também tem um outro detalhe, também não pode inventar de viajar para o Japão, porque o avião pode tirar ele de combate. Não pode? Pode tirar ele de combate, então. Mas por sua vez... O quê? Você já viu aquele negócio das novelas? Se aparecer alguma coisa que é coincidência, é mera coincidência, viu? É mera coincidência. É mera coincidência. Tá certo. O trabalhador do Cristo tem que estar pronto, e é isso que nós estamos aqui falando, para oferecer o seu melhor. E às vezes o nosso melhor não precisa ser o mais perfeito, vejam só. A gente pode levar uma pessoa, socorrer uma pessoa no carro estando sujo, meio atrapalhadinho, amassadinho, sujinho, queimadinho, não tem problema nenhum.
mas ele tem que estar em condição de levar a pessoa, só isso, mais nada. E nós também não precisamos nos aparentar com a melhor das aparências. Agora a gente ia falar alguma coisa que nós fomos proibidos de falar, mas a gente não precisa frequentar os salões de beleza provisória. Beleza provisória, né? Porque toda semana tem que ir, então é provisório, né? Não precisamos estar nos salões de beleza provisória, podemos nos apresentar de outra forma, não é? Então, basicamente, é isso que nós vamos buscar e compreender que alguns dos nossos irmãos ainda não têm esta ideia, não têm essa direção. Se estamos no trânsito, o trabalhador do Cristo não pode se dar ao luxo de arrumar confusão com outro transeunte ou com outro motorista. Se pegamos o ônibus, o motorista do ônibus tem que ser sagrado para nós, tanto cobrador como motorista. Não podemos arrumar dificuldades e problemas e reclamações contra eles, mesmo que isso possa significar uma realidade. Então, quando a gente vai conseguindo entender isso, a nossa vida vai mudando diferentemente do que nós imaginamos. A gente começa a ver a vida por um outro prisma e a gente começa a perceber que o defeito do outro é o defeito do outro. Nós não estamos aqui para corrigi-lo. Olha só. Você já pensaram? Porque eu acho que mais de 2/3 da nossa vida a gente perde tentando corrigir o outro, não é? Bom, já começa assim, não é? A gente, quando é jovem, quer corrigir o pai, não é assim? Quando é jovem, né? Depois a gente fica um pouquinho mais maduro, nossos filhos querem corrigir a gente, né? E a gente fica assim, naquela coisa, quer corrigir a pessoa do trabalho, no trânsito, em todos os lugares a gente quer corrigir as pessoas. Mas essa não é a nossa tarefa, o nosso encargo. O nosso encargo provavelmente seja oferecer o Cristo com tudo que nós pudermos e com o mínimo de palavra que nós possamos dizer. Sabe aquela coisa de só falar? A gente fica meio assim quando a gente encontra pessoas que só falam, né? Ai, meu Deus do céu, e fala. Na hora do mínimo testemunho, não conseguem testemunhar o Cristo. Olha só. Veio um problema de saúde. O doutor falou que pode ser que eu tenha 6 meses para ir para a cidade dos pés de um. Pronto, a pessoa entra nesse equilíbrio total. Cadê Deus na minha vida? Sempre servi a Deus. A hora do testemunho. E na verdade, os doutores não podem afirmar com todas as letras que nós vamos ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Todo mundo sabe disso, não é mesmo? Isso pode levar anos, às vezes, séculos não, mas muitos anos, não é? Que a gente possa ainda ter tarefas a realizar. E todo mundo já sabe da doutrina, porque a gente já leu sobre isso. O André Luiz fala com todas as letras. Nós podemos ter uma sobrevida. Então, você tem um problema para desenrolar ainda em casa? Aliás, eu dou uma sugestão para todo mundo. Quem já tiver na idade provecta, que queira ter essa sugestão, assim, acima de uma determinada idade, que a gente não precisa falar qual, não é? A melhor idade, né? Melhor idade. Aí a gente deixa algumas coisas para desembaraçar com mais calma, sabe? Assim, porque quando a gente precisa terminar esse desembaraço, os Espíritos vêm e dão uma sobrevida para a gente. E aí, como a gente é esperto, o que a gente faz? Deixa sempre alguma coisinha para trás. Sabe assim, alguma coisa para trás, assim, vamos dar um exemplo, assim, não sei, você está pensando em fazer uma doação da sua casa para o seu filho, por exemplo, né? Mas aí você vai postergando um pouquinho e tal, vai dando uma desculpa, mas se eu der a casa para ele, é capaz de ele me tirar para fora de casa. Você vai fazendo assim, sabe? Não, é claro que isso são só sugestões, são hipóteses. Não vai acontecer isso, obviamente, porque os filhos jamais fazem isso com os pais, né? Nunca. A gente, ainda mais no Ipiranga. No Ipiranga nunca se ouviu falar uma coisa dessa, não é? Talvez em outros bairros, assim, sei lá, não é? Vila Brasilândia, Terminal Cachoeirinha, talvez nesses lugares, mas no Ipiranga, obviamente, a gente já tem os pés no chão, a gente já sabe o que faz, não é mesmo? E aí a gente posterga, porque aí os espíritos falam, tem que resolver esse problema. Eles vêm aqui e dão mais 6 meses, 1 ano, 2 anos pra gente. E a gente fica mais um tempo. Tem na literatura do André Luiz, se vocês estiverem curiosos, para ver alguns casos que receberam uma sobrevida, era para ter desencarnado. E os espíritos chegaram a um consenso que eles precisavam de um pouquinho mais. Mas também tem alguns casos, quando a pessoa já realizou tudo que ela tinha que realizar, como eu conheci um caso aqui, não nesta casa, que já foi desta casa, que a pessoa dorme bem, acorda bem, só pelo fato de tomar banho desencarna.
Você já viu um caso desse, Clóvis? Já viu, né? Sabe por quê? Já estava fazendo mais do que deveria. Estava fazendo trabalho que era dos outros. Olha só. Então, também tem esse detalhe, né? Se a gente quer se antecipar, é só trabalhar bastante que a gente se antecipa. Não é? Se quiser postergar, deixa umas pendênciazinhas assim de lado, alguma coisa. Tá certo? Mas nós vamos compreendendo gradativamente que a nossa permanência aqui ela é provisória, que nós temos as nossas tarefas aqui e que precisamos ir ao encontro delas da melhor forma possível, entendendo que se estamos na Terra, existe uma necessidade. Ninguém reencarnaria na Terra se não houvesse uma necessidade. Ah, mas meu Deus, não dá certo lugar nenhum, não vejo a Terra como um lugar que seja um lugar interessante para mim viver, para mim morar. É o melhor lugar que você precisa estar agora, não tem outro lugar, tem que ser aqui. Ah, a Terra é difícil, a cidade é difícil, o país é difícil, a cidade é difícil, tudo bem, mas é aqui, a sua tarefa é aqui. Não tem outro lugar para você estar. Ah, vou mudar para, sei lá, para o exterior. Tá bom, se você conseguir sucesso em mudar para o exterior, pode ter certeza que o seu trabalho continua lá, de outra forma, muitas vezes, que a gente às vezes não pode imaginar como, não é? Mas o nosso lugar é onde nós estamos, aqui é o nosso posto de trabalho. Se a gente conseguir se livrar um pouquinho do departamento pessoal, não é? De querer classificar muitas pessoas e as coisas, dar salário, oferecer, diminuir, aumentar. Se a gente se desligar um pouquinho disso e ir para um setor de planejamento e controle da produção, um tal de PCP, você vai para algum outro setor, aí você produz, você realiza e deixa o departamento pessoal para outras pessoas, a gente fica na produção. Porque nós estamos aqui para produzir, para o nosso próprio bem, porque nós estamos em dívida com a Previdência Divina. Em dívida, diz que aqui na Terra todo mundo tem alguma dívida com a Providência Divina. Eu penso assim, poxa vida, alguns têm maiores, outros menores, alguns já conseguiram pagar, outros ainda não, alguns já estão pagando, outros ainda nem começaram, mas todos nós temos essa dívida. O mínimo dela é pelo menos aguentarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, é a menor dívida que nós temos. Porque no fundo, não é que nós estamos suportando uns aos outros, nós estamos aprendendo a conviver. Esse é o que nós precisamos fazer. Aprender a conviver. Porque imagine se a gente passa para o outro lado da vida, diz que tem 3 vezes mais espírito que aqui, no plano espiritual ao redor da Terra. Então vamos imaginar que a Terra tenha 7, 8 bilhões de espíritos, mais ou menos isso, eu acho que é isso, né? Mais ou menos, né? Então tem 20, 24 bilhões ao redor da Terra. Imagine só. Vai ser muito pior. Já pensaram? A gente vai para o outro lado lá. A gente que não gosta de tumulto, de muita aglomeração, não vai em show, não vai nem no terminal rodoviário. Aí você chega lá, 20 bilhões de pessoas, tem que ter uma audiência aí com alguém, tem 5.700 pessoas na sua frente. Já pensaram como é que vai ser, não é? Vamos passar na frente, dar uma desculpa, eu sou cadeirante não, tem um outro nome que eles falam assim, aquelas vagas de carro especial, como chama? 600 vezes. Eu sou PCD, não tem jeito, mas todo mundo aqui é PCD, porque na Terra, se a prefeitura fosse avaliar direitinho mesmo todos os laudos que a gente emitisse, todo mundo tinha que ter essa vaga, não é? Porque um é muito nervoso, o outro é muito calmo, um banca, o outro tem dor nas costas, o outro tem dor no joelho. Todo mundo tinha que usar essa vaga especial, não é? Mas, aprendendo a conviver, aí vem a sugestão. De vez em quando pega um ônibus. Não precisa ser nos horários mais fortes, não é? Agora não dá nem para mandar ir no banco, porque os bancos não querem nem que ninguém vá lá. Mas, de vez em quando, vai lá no Detal, sei lá, e vai lá no show lá para ver a turma lá, como é que eles se comportam, né? Não é? Olha que bem. A senhora foi, não? Não, minha amiga foi. A sua amiga foi. No nosso caso, lá em casa, a gente prefere no cruzeiro, mas no cruzeiro também tem 6.000 pessoas, né? Aí no restaurante, aí fica lá, meu Deus do céu, com as pernas tremendo, não come o dia inteiro, porque no cruzeiro eles não dão comida de jeito nenhum, a gente tem que ficar implorando, né? Não é assim?
30 refeições por dia, nunca vi um negócio igual a esse, acabaria com a fome do mundo. Se você botar todo mundo nos cruzeiros, faz um quantidade de cruzeiro, põe a África do Sul, põe todo mundo lá dentro do cruzeiro, pronto, acabou a fome do mundo. Olha só que beleza, não é fácil, parece tão fácil resolver as coisas, não é? É fácil falar, né? Então, a gente precisa se encontrar, é assim, sentir como que as pessoas vivem, como que as pessoas... Os nossos irmãos que estão na direção do nosso estado, do nosso país, muitas vezes não têm essa experiência. Eu me lembro um caso que tem aqui perto de São Paulo, muito conhecido, tem um familiar lá, tem um trabalho social lá, e aí disseram, olha, o prefeito aqui acabou com o programa de condução, agora ninguém paga mais condução. São Caetano. São Caetano ninguém paga? Falou ontem na televisão. Ah, é? Agora é São Caetano. Fiquei interessado. Mas aí o pessoal falou assim, só tem um ônibus de dia e um de noite. Não é? Olha que complicado. É uma coisa complicada, né? Aí a pessoa faz a faxina na cidade, faz a faxina, ganha R$150 para a faxina, aí tem que voltar para casa, aí tem que pagar um Uber, R$70 para pagar um Uber para voltar para casa. Olha que coisa. Por quê? Porque ele não foi lá, não conviveu, não viu como que as pessoas usam, como que as pessoas fazem. Olha só que coisa, não é? São Caetano já é diferente, é outra coisa, não tem, é outra ideia, a gente não está falando assim. Mas no sentido de conviver, saber o problema que as pessoas enfrentam. Porque se a gente ficar vendo só o noticiário televisivo, a gente não tem uma noção muito clara. Porque eles vão falar assim, ninguém pode passar na Praça da República, eles roubam todo mundo. Ninguém pode pegar o metrô na estação São Joaquim. Ninguém pode ir para a Avenida Ipiranga. Ninguém pode ir na Santa Efigênia. A gente fala, daqui a pouco eles vão colocar uma cerca, ninguém vai poder andar mais na cidade, meu Deus do céu. Nem aqui. Nem aqui, quando eles estão roubando carro aqui. Estão roubando carro? Não, aqui nessa rua. Nessa rua? É. Ai, meu Deus do céu. Põe alguém aí para cuidar. Cuidado aí, é verdade. Então a gente está vendo. A senhora viu isso na televisão? Não, vi a A senhora viu mesmo, né? Então é outra. Então a senhora A gente convive. mora aqui no prédio. Ah, então de lá a senhora fica olhando. Não. Não é o dia inteiro, não, né? Ah, tá bom. Olha, os espíritos estão pedindo para parar, porque daqui a pouco eles não vão conseguir mais fazer assistência, não vai precisar, né? Vocês vão sair daqui todo mundo rindo, sossegado, feliz, em paz, esquecemos a dor do joelho, das costas, da cabeça, esquecemos tudo, vai tudo bem. Uma brincadeira. Que Deus nos abençoe, que possamos conviver uns com os outros com o máximo de amor possível, porque a única coisa que Jesus ofereceu para essas pessoas que foram, que os acompanhou, foi sentimento nobre. Eles vinham com uns problemas e Jesus falava de uma forma tão amorosa, né? Eu lembro assim de uma entrevista que Jesus teve com Nicodemos. E nessa entrevista ele fala: e você, o que você acha disso? Olha só. Outra hora Jesus estava num lugar assim bem atrapalhado lá na região. Aí pergunta para os apóstolos: o que esse pessoal acha de mim aqui? Aí eles acham que você é malfeitor vulgar, isso aqui. Mas e vocês? O que vocês acham? Sabe, sempre dava aquela chance da pessoa falar, da pessoa se expor. Sempre deixava, não é? As pessoas se exprimirem, falarem, porque tinham uma carga tão profunda de amor. Tão profunda. E olha, vou dizer assim, sincero. Pode encerrar já? Pode continuar. O pessoal está gostando. Uma carga. Está interessante o assunto. Aquela carga de amor tão profunda, não é? Que todos nós temos, mas nós temos ela um pouquinho assim guardada, como se fosse uma cisterna. Quem tem o cabelinho branco lembra da cisterna. A primeira coisa que a gente fazia para construir uma casa era furar um poço. Não era isso? E aí a gente furava. A senhora concorda, né? Concorda? Ela lembra, né? Eu lembro, meu pai construiu, eu lembro. O pai da senhora construiu, meu Deus do céu. Não, tiveram que... Abriu o poço, né? Abriu o poço. Depois que veio a água encanada, o que nós fizemos com os poços? Tivemos que encher. Sabe do que nós enchemos? De lixo. Imagina só a ignorância da gente, né? Bom, voltando lá, né? Nós temos uma cisterna. E esse amor está lá, então nós precisamos resgatar isso. Mas olha, vamos ser bem realistas.
não dá para a gente usar o amor com todo mundo ainda, mas dá para usar já com algumas pessoas. E nós temos que usar esse amor com algumas pessoas. Porque a gente fica deixando, como se nós fôssemos avarentos do amor. A gente não oferece amor para ninguém. Para ninguém. Um pouquinho de compreensão. Sei lá, um balconista está lá desequilibrado, nervoso, irritado. A gente pega e joga lixo no poço. Em vez de a gente pegar aquela água e oferecer água pura para ele, tá tudo bem, não se preocupe, volta outra hora, tá bom, muito obrigado, desculpa. Não, a gente atrapalha ainda, cria problema, porque em vez de a gente distribuir esse amor, a gente distribui o quê? Meu Deus do céu, nada, né? Nós somos avarentos de amor. O Chico disse numa entrevista para Hebe Camargo e a dona... Meu Deus do céu, fugiu o nome dela agora. Que o problema das drogas, na maioria das vezes, são as pessoas absolutamente carentes. Absolutamente carentes. Porque nós estamos com o nosso amor guardado. Nós podemos colocá-lo para fora. Nós temos um manancial inesgotável de amor. Todos nós temos. Basta a gente... Só que para isso precisa exercitar, não é? Não é com palavrinha, ai, meu amor, minha paixão. Não. Gestos, atos, compreensão, tolerância. Assim que a gente demonstra o amor para as pessoas. É assim. Desentranhar esse amor lá do poço, arrancar, puxar, né? Aquela história da mulher samaritana, não é? Olha, vai ter uma hora que você não vai precisar dessa água para beber, porque eu tenho tudo que você precisa, eu tenho água viva. E qual é a água viva, meu Deus do céu, que a gente não precisa nunca mais se sedentar? Obviamente é o amor, todos nós temos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E peço desculpas aqui publicamente para os nossos benfeitores, né? Porque de vez em quando a gente sai dos limites, mas é por uma boa causa. Muito obrigado pela atenção.